Ô, galerinha, beleza, Babi na área. Vou explicar uma coisinha pra vocês. Ah, mas o Marley sumiu. Ah, mas o Marley não posta mais os vídeos de comédia. Ah, mas o que tá acontecendo com o Marley? Justamente, 4 anos de retrocesso. Vocês riem, vocês falam merda, mas pra passar o pano pro político de vocês e pra falar a verdade mesmo, vocês estão preocupados com um cara que tá o quê? Tá passando mal lá, tá tendo soluço e agora vai ter uma prisão domiciliar. Mas que não cometeu nada. E vocês estão preocupados com esse cara. E passando o pano pro outro, um monte de coisa. Vocês estão vendo que um monte de gente aí já tá prevista que vai ser preso de novo e um monte de coisa. Mas você sabe o que é o pior? Porque toda vez, não importa o lado que você votou, se você é um cara que não faz muita coisa e você realmente deixa a desejar um monte de coisa, já percebeu que sempre você vai na casa de quem você sabe que todo dia produz e que tá ali correndo atrás? Você nunca vai na casa de um quebrado. Então, por mais que vocês possam encher o saco, um monte de gente vem atrás de mim. É, é a realidade. É toda hora com negócio de dinheiro, não toda hora me ajuda aqui, ou toda hora vai ali e faz um bem pra mim. Então vocês podem continuar rindo, podem continuar zoando, faz o que vocês quiserem da vida. A vida de vocês eu acho que vai ser muito triste. Porque aí quando vocês reclamar depois de novo, porque vocês não quis abraçar a ideia do certo, continuam permanecendo errado e vivendo e curtindo e às vezes nem pagando a dívida de vocês. Porque sabe o que é difícil ser bacana nesse Brasil? Ó, pra você ver, eu sou doido pra terminar de reformar a casa dos meus pais, terminar de trocar o carro, é, terminar de quitar a entrada de uma carta de crédito e voltar aos estudos na faculdade. Hoje em dia, como é que você entra? A prestação da faculdade aumentou, prestação do carro. Carro antigamente você entrada de 20 mil, 30 mil, parcela de 1.300 e pouco e mais 30 mil de final a 35 mil. Hoje em dia eu fui ver ali o Citroën Basalt ali. Aí eu vou explicar isso pra vocês. Entrada de 30 mil, 29.990, mais 48 de 1.599,99, tá lá na plaquinha deles lá escrito no site ou na televisão de vez em quando divulgando isso aí. E mais a parcela final de 50 mil. Não, Marlon, mas você tem que ver, não, mas você já pega lá 48 de R$ 1.600 quase. Pronto, você já tá pagando lá praticamente ali quase vamos dar um exemplo ali, quase uns 90 mil, mais 30 mil de entrada. Você já tá pagando cento e poucos mil. Pra você ainda ter que pagar 50 mil na final, pra esse carro tá saindo ali mais ou menos em torno, não sei, tipo uns 145 mil. É complicado. Ah, Marlon, mas você tem que entender que o carro ali já tá quase 100 mil. Mas não era esse valor. Vocês têm que entender que até um Virtus, na época, numa plaquinha ali, tava escrito 99 mil e agora o Virtus tá 152 mil, o mais completo. Vocês estão vendo que as coisas estão quase dobrando, assim, porque aumentou metade de um valor de um carro que já era caro já. E vocês estão calados até hoje em dia por quê? Ah, mas na época do Bolsonaro, do aumento dos 8 combustível que ele aumentou, mas só que o imposto que ele aumentou no Brasil foi um só. Foi só para combustível. PINS, CONFINS, ICO, qualquer coisa voltado para combustível. E mesmo assim, esses 8 aumentos de combustível foi para dar 8 benefícios para quem estava parado na época da pandemia. Vocês agradeceu ele? Não, né? Vocês agradeceu da água que deu lá pro povo do Nordeste? Não. Porque é fácil demais. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Por mais que eu vou ali e pego uma coisa do povo da direita, por isso que eu falo para você. Você que é de direita, não tenha dó mais do povo de esquerda. Percebe-se na eleição e vai se perceber de novo, porque eles estão cagando e andando para a direita. Se a direita surgir com benefício, eles vão lá e pegam mesmo. Mas só que depois o que eles falam? Uma coisa tem nada a ver com a outra. E vai lá e aperta o 13. Você pode ver que quando você tá quebrado ali no seu bairro de invasão, você nunca vai pro lado do seu vizinho e vai pedir uma ajuda para ele. Sempre você vai no bairro de quem você sabe que produz e trabalha todo dia, né? A pior realidade é essa aí. Você tá zoando, você fica rindo, mas tá lá divertindo, um monte de coisa, o boleto tá se lascando, um monte de dívida aumentando. Mas é fácil demais quando você chora pros outros depois e fala que sua vida tava uma merda, porque é interessante, você frita os 2 anos, mas só que às vezes não paga nem o que você deveria pagar. Aí as pessoas falam assim, mas por que você fala isso? Por que eu sumi das pessoas? Porque hoje em dia eu tô mais trabalhando pra custar a me manter, mas pra manter o meu nome limpo e minhas contas em dia. E qual que é a vontade? Ah, mas por que você não vai às vezes nem na casa de um vô seu, de um parente seu? Justamente, porque vontade não tem. Qual que é a graça de você só trabalhar de segunda até sábado, às vezes chegar sábado 10 horas da noite pra você descansar, para no domingo cedo, para depois você sair, para visitar também pessoas que estão cagando e andando com você? Não compensa. Ah, Marley, mas você fala muito, você tá falando muita merda. Não, mas é a verdade, muitas pessoas hoje em dia estão cagando mesmo andando com as outras.
Se vocês se preocupassem mesmo com o certo, vocês não continuariam apertando o 13, fazendo inferno na vida dos outros, porque são 4 anos de retrocesso, porque igual eu falei, igual eu vou tentar explicar em todos os vídeos meus. Eu queria ter terminado de ter reformado a casa dos meus pais, que eu tava reformando, quer aumentar o teto para cima agora e colocar só um piso novo aqui no chão, mas levantando o chão da casa, porque em volta todo já foi arrumado, já foi aumentado, portão já foi instalado, um monte de coisa já foi feito, varanda da frente, falta só uma varanda do fundo, poucas coisas faltam, mas só que, querendo ou não, a gente está no retrocesso porque a gente não consegue ter um dinheiro sobrando livre ali para investir. Eu queria terminar os meus estudos, eu queria realmente estar dando entrada num veículo novo, mas só questão de imposto, você não sabe, a cada 20 e poucos dias tem um imposto novo. Agora estão totalizando 29 impostos para mais no Brasil. Tá, o combustível agora tá chegando a 8 aí o diesel chegando quase a 9 aí. E vocês estão falando o quê? Vocês estão calados, né? Mas o que tá melhorando? Esse que ele tirou então desse combustível para estar ajudando vocês? Porque a dívida do Brasil tá 10 ponto poucos trilhões. Passou de 10 trilhões a dívida. A dívida era 5,9. Vocês não aceitam? Mas se ele sair devendo o dobro, quase mais para frente os 12 trilhão, vai ter um retrocesso desde quando começou a dívida, que era quase 6 trilhões. Então, já que vai estar tendo o dobro, então entenda que o próximo que entrar, ou ele que permanecer, não vai ter dinheiro para fazer uma ponte, ou às vezes para pagar um benefício, tá? Você que tá rindo aí, compactuando, espere e verá. Depois quem vai rir por último. Porque mesmo que seja alguém da direita e continue passando apertado, mas que ele tem que a obrigação sim de cortar os benefícios, porque de novo, qual que foi o erro da direita? Não fazer o que a esquerda está fazendo. Quer fazer esse serviço sujo aí de ficar tentando agir de má fé com a gente, porque se a gente fosse certinho e botasse a esquerda no lugar dela, eu acho que vocês não voltariam nunca pro poder. Mas o problema foi porque eles se preocupou com o povo primeiro e não quis atender as necessidades de muitos aí que realmente quer ter agido de boa fé e ter realmente prendido já muitas pessoas, já que era para vocês estão vendo aí um monte de gente que vai ser intimada e tá quase sendo preso. E você até hoje em dia você tá compactuando com isso. Aí depois você chega em todo mundo, porque você tem que entender, porque tadinho, não. Vocês não têm dó quando vocês também lascam umas pessoas boas que poderiam estar progredindo. E essas pessoas hoje em dia, igual eu, tô aqui fazendo esse vídeo para alertar vocês sobre o que tá acontecendo, para vocês começar a criar vergonha na cara um pouco e começar a ter boa noção de bom senso, pra vocês entenderem que vocês estão rindo e vocês estão zoando as pessoas erradas. E o problema é quando a direita se levantar. Vocês realmente estão atrapalhando sim, a minha pessoa. Tive um acidente há 14 anos atrás. Eu acho que nem na época da pandemia eu tive tanto aperto, tanta raiva, porque na época é porque eu comprei um veículo que ele veio com algumas peças trocadas. Que é como é de garagem, você sabe como é que é. Eu acho que só essa raiva que eu tive. E até hoje em dia, qual que é o meu motivo de raiva que eu tenho? Porque quando você compra uma peça hoje em dia, que o povo fala assim, mas é a empresa. Não, mas é o imposto sobre a empresa que está fazendo ele diluir outros materiais no meio para fazer aquele produto ser mais descartável, senão ele não consegue atender a demanda. Ele é obrigado às vezes a importar aquele tanto, a exportar, porque às vezes até uma dívida que ele tem. Mas só que pergunta se tá tendo qualidade as coisas. Não tá, por causa do tanto de imposto. Aí quando as coisas agora tá vindo mais fracas, porque até o aço do disco foi trocado, um monte de coisa tá vindo diferente, a durabilidade de um disco que era para estar durando mais não tá durando. Na pastilha de freio, das peças do carro, do pivô, de qualquer coisa. Às vezes não é nem um buraco, não. É um pneu que tá deslocando mais fácil porque a qualidade tá mais baixa. Aí vocês vêm falar para falar que tudo tá normal, sendo que o preço está sendo vendido o mesmo preço, às vezes até mais caro. Até igual a barrinha de chocolate de 280 e poucas gramas antigamente, que vinha com mais leite e cacau, e agora hoje em dia vem mais com gordura hidrogenada. É o Brasil hoje em dia. Estão plastificando e hidrogenando as coisas. Então realmente vocês estão deixando de ver a realidade. Porque parece que vocês vivem no mundo de Nárnia. De novo, eu falo sobre a direita e a esquerda. A esquerda só preocupa com ela. A direita não, ela se preocupa com ela e com o próximo. Porque um dia um filho meu vai entrar numa empresa e essa empresa vai crescer e meu filho vai crescer lá dentro. Você está preocupado mais com o rico do que o governo está metendo imposto no rico, mas só que o rico está custando a se manter, mas o rico às vezes daria um serviço melhor para o seu filho. E lembrando, detalhe pequeno, vocês têm que lembrar, coisas governamentais, estatais, dão lucro? Não. Eu acho que o que ajuda vocês é microempreendedor, empreendedor forte, os empresários grandes, PJ, CLT. Mas a classe que movimenta as outras raças, que é que realmente que mantém o rico é o pobre. Então peraí, você que não trabalha, que não declara imposto,
Quando você vai lá sacar um benefício que é do governo, que é tirado então do pobre, então trabalhador, quer dizer que você está explorando a classe trabalhadora que você fala que você defende. E outra coisa, vamos nas três coisas que até hoje em dia eu foco em falar de novo. Grave isso para vocês, só para vocês terem uma base. São mais de 3 recordes eles batendo de arrecadação de impostos. Ano passado teve o gastômetro e impostômetro para provar isso. Você teve um recorde de 3,2 trilhão de arrecadação. Ah, mas eu não quero ouvir isso. Não, mas tem que ouvir, porque mais para frente vai ser o que vai apertar sua corda ou vai tirar seu benefício. Escuta quem quer e tem juízo também quem quer. Eu vou continuar falando isso aí pro resto da vida, porque vocês estão lascando a gente mesmo, então vamos continuar falando. Tem um gastômetro e um impostômetro. Ah, mas arrecadou 3,2 trilhão, mas gastou-se ano passado 4,2 trilhão. Quer dizer que a dívida já aumentou mais 1 trilhão. Você riu, falou, porque você tem que ver que o PIB ali é igual sobre o Brasil. Pesquisa duas coisas iguais. Pesquisa sim, é a mesma coisa. A dívida passou de 10 trilhões, ela vai mostrar sim, pelo Banco Central sim. Aí você fala, qual que é a dívida atual do Brasil? Vai aparecer lá, 8,48 trilhão. É porque a mídia, mais a Globo, mais um monte de coisas que eles não querem a verdade para passar pra você sobre o estado do que está acontecendo. Eles vão colocar só a dívida interna e externa, eles não vão colocar a dívida federal bruta, eles não vão colocar a dívida externa bruta, eles não vão colocar a dívida tributária, outro tipo de dívida. Tem mais dívida. O Brasil, na realidade, na dívida geral dele, passou dos 10 trilhões já, mas só que eles vão falar para você que está 8,48, porque é isso que eles querem fazer, eles não querem colocar totalmente a verdade. Do mesmo jeito que eles estão ali cobrindo a matéria ali, mas só que isso é verdade, eles são pagos também pelo governo para manter até mídia. Você acha que ali um pouco eles não estão enrolando linguiça, não? Sobre aqueles casos ali, daquelas coisas que estão acontecendo? Porque, sinceridade, a gente já sabe até as pessoas realmente estão envolvidas naquilo ali. As pessoas falam assim, mas por que você fala isso? Não, porque as matérias que chegam de tudo quanto é lugar e as informações dos próprios caras que estão fazendo a perícia do INSS e do Banco Master e de mais coisas. A gente já sabe um monte de pessoas ali. É o irmão, é o filho, é o parente, é o vizinho, é o procurador, advogado, é a pessoa mais próxima, é a pessoa íntima, é um amante, é um vizinho. A gente sabe que todo mundo está envolvido, mas a pessoa não está envolvida não. E você é inocente de acreditar ainda que aquilo ali realmente não está afetando ninguém não. Já teve gente que entrou no meu carro já e falou que foi tirado mais de 20 mil do banco dela com esses negócios de salvaleira. Você acha Jesus, põe idosa que entra dentro do meu carro, às vezes está até chorando e se questionando a vida do porquê que está acontecendo isso, às vezes pode até ter compactuado com essa pessoa. Vamos lá. Eu ainda falei das três coisas. Se tá batendo um recorde de arrecadação, por que a dívida tá aumentando? Porque tá roubando. Mas é assim, você não vai dar o braço a torcer pra direita, né? Porque quando era a direita, o único problema era as baleias, era as joias, era qualquer outra coisa, mas você não via que tinha traço de corrupção. Não tinha esse esquema de coisa eraiada. Vocês descobriram até sobre a rachadinha do filho dele, que depois descobriram lá que eu tenho muitas coisas lá não foram verdade, que aquilo lá foi montado muitas provas pra tentar realmente incriminar o cara, que não tinha culpa de porra nenhuma. Na época do Janones também, mas só que o Janones é culpado, mas não é pra vocês tentando incriminar o filho do homem. Aí beleza. Não, porque eu tenho prova. Vocês viram o vídeo inteiro? É a mesma coisa do Covid com o Bolsonaro, que até hoje em dia vocês têm encrescado com ele pra falar que, porque o Bolsonaro tá certo, mas vocês viram os vídeos dele? Quando ele falava que era o Mandetta, quando ele falou que realmente que aquele médico que aparece na Globo lá, e explicando várias coisas sobre o Covid, porque hoje em dia a tese dele tá certa. Janssen faz AstraZeneca, a maioria das fábricas do Brasil tudo fechada, que viam insumo e produzir a vacina, mas qual que é os sintomas? Trombose, infarto e AVC, então toma quem quer, entendeu? Morre também se quiser e vira jacaré quem quer. A vacina veio, você tem a obrigação não de tomar se você quiser, e te deu livre-arbítrio. Foi um da terceiro ou quarto país que mais vacinou. Não deixou de ter vacinação. Você falou de genocídio, mas só que isso aí é fato da sua cabeça, porque não passou nenhuma semana direito, já estava começando a vacinar aqui no Brasil. Mas mesmo assim que você criou um monte de narrativa, um monte de coisa pra você continuar tendo ódio de uma pessoa, mas só que é assim, você pode ter ódio de uma pessoa se realmente você tiver provas sobre coisas que realmente você não gostar. Agora, vídeos que foram cortados justamente para tentar incriminar ele só numa fala que ele fala alguma coisa errada, já tentaram fazer skin no Uber comigo e não adiantou. A gente sabe realmente, muitas pessoas vieram me defender justamente porque viram que tipo assim, porra, mas o cara ali ele tem uma nota 4.9 ou 4.8. Porra, mas o cara ali ele tem já trocentas viagens. Então como é que um cara desse que já tá há muito tempo, que poderia ter dado trocentos mais BOs, como é que realmente então não se gravou esses BOs, como é que até hoje em dia tá ralando?
Por mais que vocês tentem agir de má fé, não adianta. Errado é quem tira proveito da situação de uma pessoa bacana. Dia nunca perde por ser uma pessoa bacana. Então, se eu fosse vocês, é aviso os conceitos de vocês. Primeira coisa, o negócio do roubo. Segunda coisa, se 61 milhões votou no bandido, 54 milhões tá pelo bolso esmola. Então quer dizer que é tipo quase 90% de 61 milhões. Pesquisa aí. 90% de 61 milhões. Vai dar 54 e uns quebrados. 89 a 90%. Então quer dizer que esse 90% no trabalho é quem mantém eles? A direita, né? Ah, mas o imposto para vocês que já era para ter vindo mais de 51 impostos, porque toda hora eles tentam pegar uma lei ali para tentar fazer alguma coisa ali que tem mais de 51 leis ali que era para ser criadas. São 20 novos impostos que vigorou, então quase 22 que não conseguiram fazer. Quer dizer que quem votou contra a direita, por mais que você não goste, se muitas coisas na sua casa não aumentou é porque a direita te ajudou, não foi a esquerda. Lembrando que vocês podem falar porque o problema está no governo, o problema está no município. Engraçado. Vamos falar mal agora da minha cidade então? Fazer o que vocês de esquerda não têm coragem? Paulo Sérgio a gente votou porque confiou no Adelmo. E porque a gente acreditava assim que ele seria um cara bacana da direita, mas só que ele não está sendo. Uma rotatória ali no final ali do bairro ali, um retorno para as pessoas não estar tendo mais acidente ali naquele cruzamento lá no final de São Jorge pro Shopping Park. Mais de umas 12 ruas aqui fedendo esgoto. Remédio quando eu vou ter que buscar, eu tenho que buscar lá no postinho. O problema não é nem porque, mas não tá vindo dinheiro. Pera aí, mas então explica isso pra cidade, não fica omisso. E segundo, o que você tem que fazer é sobre saúde, educação e policiamento. Estão roubando fio debaixo da terra, estão roubando hidrômetro, estão fazendo desmanche de carro. E olha o tanto de roubo que tá tendo aí, a mão armada. 2 pessoas na moto e pessoas na rua sendo assaltadas. Mas só que é assim, tirar a lei do policial e dar a lei pro bandido. Porque hoje em dia você fica em casa com depressão, você fica em casa realmente. Mas só que eu falo que ainda são Zé Droguinha. Porque se fosse bandido mesmo de verdade, que esse cara mesmo, ele saltaria coisa grande. Porque, primeira coisa que eles não querem problema pro bairro dele. Então se as pessoas vão bater no próprio bairro, é porque é o Zé Droguinha. Mas você não tem medo de falar isso? Não, porque eu não tenho nada a ver. Eu ainda. Deus ainda pede você fazer oração para que as pessoas melhorem. Então eu não tô querendo mal das pessoas. Eu tô só falando porque o problema um dia você fica em casa com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, e a pessoa fica lá na rua. E a lei hoje em dia tá do lado do bonito. Porque se você dobrar um braço dele para trás, você vem assaltar uma televisão sua, e você fizer uma lesão no corpo dele, e for lá e fizer um exame médico e comprovar isso, ele aciona o advogado dele, te processa. Senão quando for pra polícia, você tá lá com o policial fazendo o BO, ele já tá na rua de novo, porque eles libertam o bandido primeiro. E o policial não pode fazer mais nada com o bandido. Dependendo do que tocar ou que alguém vier com o celular e filmar, parece que a pessoa tá lascada. Então vocês estão tirando o dinheiro das autoridades. Mas só que vocês estão aceitando porque hoje é que tá ficando Berlândia. Triplicando o homicídio, roubo e morte aí. E pra vocês tá uma gozolando, todo mundo tá rindo. Só falam assim, gente, hoje em dia tá complicado, né? Tá perigoso. Mas vocês não veem que tem a ver sim com essa politicagem de vocês aí. Porque um presidente que fala que não quer invadir o morro porque não quer que os policiais batam de frente com os inocentes deles, é porque realmente é isso, tá tirando o poder da polícia e tá deixando o poder então na mão dos vítimas, dos usuários. Agora vamos lá. Mas vão editar esse vídeo. Não esquenta não, gente, porque a gente tem que ter Deus no coração, né? Igual eu falei, o que tá acontecendo no mundo hoje em dia é reflexo do que vocês mesmos estão merecendo passar. Muitos estão merecendo passar. Mas você fala que não. Mas tadinho dele. Não, tem que começar hoje em dia a não ter muita dó, porque as pessoas tiveram dó quando foram lá voltar e apertar o 13, e hoje em dia estão rindo até da cara da gente. Estão desfazendo mesmo das pessoas que estão tentando ainda correr atrás do progresso ainda. E é isso. Mas por mais errado, você também não é exemplo. Não sou, mas só que hoje em dia eu tô tentando fazer um pouquinho mais certo. Hoje em dia faz muito tempo que eu não tô bebendo, tô fumando, tô tentando trabalhar, tô tentando correr mais atrás do progresso. Por que você não poderia um pouco também me ouvir? Que errado é aquele que permanece no erro. Se errado a gente já foi, mas só que assim, se todo dia a gente poder acordar e tentar ser um pouquinho melhor, eu acho que vocês deveriam reavaliar o conceito de vocês, deveriam um pouco ouvir. Mas de novo, são 3 coisas. Os impostos. Quem tá tirando de vocês é a direita, quem tá tentando colocar de vocês é a esquerda. Quem inventa o imposto? O Haddad. Quem vigora o imposto? O Lula. Quem deixa o imposto permanente? O Alexandre de Moraes. Os 3 para tentar te lascar. Mas o problema da esquerda sempre vai estar no município, né? E sempre vai estar no negócio. Mas vamos falar do governo também. Vamos. Porque aqui são muitas coisas em Uberlândia que tá acontecendo aqui.
de atrocidade, o asfalto tá deixado, a Uberlândia inteira tá fedendo esgoto. Ah, mas o problema tá na chuva. Não tá não, tá na gestão fraca. Que só fala do Parque Tororó lá, só fala de coisa maquiada. O cara não tá andando na cidade mesmo pra ver o que acontece. Eu que sou aplicativo, a gente vê o que acontece aqui todo dia aqui. Então é isso, a gente sabe realmente porque a gente anda o Uberlândia inteiro. Então eu acho que ele deveria então sair da zona de conforto dele e começar a passear mais aqui, pra ele começar a ver que as coisas estão acontecendo. Porque ficar fazendo matéria e videozinho pra depois entrar dentro da porra de um carro e ir embora e ficar andando só na porra de uns bairros bons, aí não tem graça, né, meu parceiro? E outra coisa, por que toda vez quando vai reformar uma rua, por que vocês quando já não vão mexer no asfalto, por que já não troca o cano? O problema não é nem pra você depois passar raiva com aquilo, é quando tiver verba mesmo. Pelo menos já vai estar arrumado. Mas parece que toda vez que quando troca um asfalto, aí tem que ir lá cortar a via pra passar um cano. Parece que é justamente para estragar o asfalto, pra vocês terem essa máfia com asfalto e com a demais. Porque sempre tem que ter um cano pra trocar, e o cano nunca que troca sempre é um cano bom, é sempre um cano que der. Porque o cano certo mesmo pra trocar, pra às vezes não ter mais entupimento ou vazamento, não tem. Sempre estão mexendo ali 4, 5 vezes na mesma via. Errado se eu falar? Não, eu votei mesmo sim na direita e votei no cara aqui porque a gente acreditou, mas só que parece que até brigado com o Odeamo. E hoje em dia, o que tá acontecendo com a nossa cidade aqui? Tá deixado as traças, então realmente nós tá magoado mesmo com o cara que nós votou. Eu falo, sendo franco mesmo, coisa que vocês têm coragem de fazer. Vamos no governo também, esses pedágios próximos aqui de Minas Gerais aqui com 14, 15 reais de aumento aí. Foi pra 14, 15, 13 reais aí que todo mundo tá falando pra vários lugares próximos aqui também, a gente não gosta. E tem vários outros tipos de coisa também que ele impôs também, sancionou, que a gente não gosta também. Mas só que é isso aí. Eu pelo menos tenho coragem de falar do governador de Minas. Falei do prefeito daqui também. E vocês, que dia que vocês vão pelo menos fazer um vídeo também, realmente botando a realidade do cara que você votou, e pelo menos falando um pouquinho da indignação de vocês, porque estão todo mundo calado, né? Ou porque estão sendo ajudados financeiramente, ou porque o seu caráter é corrompido igual da pessoa que você votou. Não tem outra escolha. Você pode falar o que for, mas a verdade tá caindo por terra. E espera um dia que você não reclame, porque de novo, vocês estão fazendo um inferno mesmo com a direita que as pessoas cidadãos de bem estão trabalhando. Vocês falam pra mim que, mas nós é de Deus. Não, mas vota num cara que quer liberar aborto, então que mata a criança do ventre, então vocês é do capeta. Não tem dessa. Ou começa a revelar os conceitos do realmente que vocês acham que é certo ou não, porque vocês estão apoiando muita coisa que não é certa. Vocês falaram do Che Guevara, do monte de coisa. Che Guevara, né? É o cara que realmente matava mais, né? Homossexual. E vocês estão defendendo esse cara. Eu acho que se esse cara estivesse no túmulo e vendo o arroz dele na camiseta de vocês, dos LGBTQ, mais fobia, não sei o que lá, password do Aladdin, vocês. E outra coisa, quem tirou a gramática do E de vocês? Quem tá fazendo um monte de coisa contrária pra lascar mesmo a esquerda? É só vocês, né, ter um tempinho pra abrir o olho, mas só que de novo, quem fez foi o Lula, né? Então, ai, tadinho, deve estar bêbado. Perdoa ele. E vocês estão passando pano. Não tirou. Se fosse o Bolsonaro tirando da gramática o E de vocês, hein? Do todos, hein? Vocês estavam lascadinhos. Porque, nossa, eu tô fazendo 15 mil paradas aqui e eu montar uma guerra aqui no Brasil inteiro. Mas foi o Lula que fez, né? Então vocês respeitam. É. Mas só que a única coisa que vocês não podem falar e vocês não podem desmentir e tudo e tal, faz coisa que o Bolsonaro fez. Ele fez muita coisa boa, sim, vocês viram. No arrendamento de terras, mais de 400 mil títulos, um monte de coisa aí que ajudou. Ele só não queria que o encrentasse no meio de novo para que continuasse invadindo. Mas as terras, para quem já era para ter dado na época, ele deu. Então vocês estão falando um monte de coisa, vão continuar reclamando do quê? Mas só que de novo, vocês estão vendo que as famílias já estão desvencilhando aí, às vezes até pela morte dos mais velhos. E os mais novos mesmo que tá vindo aí, ó, que era pra vir uma base forte por causa justamente de orientação boa por causa dos mais velhos, é poucos mesmo. Que ainda continua querendo ter essa coragem de fazer o que eu tô fazendo aqui, que é pra alertar de novo vocês, de vocês mesmo, do que vocês estão fazendo, e vocês também estão deixando a desejar. Vocês falam que não, mas muitas famílias estão desventilando. Às vezes as pessoas até não estão querendo muito aí, por causa desses pensamentos doidos de vocês também. Ah, mas o doido que tá aqui tá falando. Não, mas tá alertando um pouco também. Doido a gente já foi já. Mas um dia eu acho que a gente um pouco mais cresce, amadurece um pouco. Mas aí vamos lá. Pode continuar um dia falando merda, chegar, pode continuar tendo seu ódio que for. Mas é engraçado. Quando a corda apertar e apertar pro lado mais fraco, sempre vocês vão vir aqui no pai, né? Pra tentar ter uma conversa, ou pra tentar ter uma ajuda ou precisar de alguma coisa. Porque, de novo, igual eu falei
E não vou deixar de falar. Sempre vocês vão em quem produz todo dia e faz. Vocês nunca vão na pessoa que está parada. Então para de encher o saco. Realmente dá mais valor em quem realmente produz mais e ajuda mais vocês. Tchau, obrigado.